Olá, boa noite. Olá! Conseguimos. Deixa eu ajustar aqui isso. Agora sim. Boa noite. Eu falei boa tarde aqui nos Estados Unidos, né? Boa noite aí no Brasil. E as pessoas que estão nos assistindo também do outro lado, lá do Atlântico, também já é boa noite. Rena, seja bem-vinda. Muito obrigada por participar desse Think Tank. É o terceiro, né? Think Tank em português dessa rodada da Biomi Academy. E é um prazer tê-la aqui conosco. E eu vou lhe passar a palavra. Vamos lá. O palco é todo seu. Gratidão minha. Algumas pessoas me perguntaram o que é think tank. Você poderia explicar um pouquinho? Aumenta um pouquinho o seu som. Eu não sei se é o microfone, se tem alguma Tá bom. interferência. Melhorou? Melhorou. Pronto, eu perguntei o seguinte, algumas pessoas têm me perguntado o que é o think tank. Sim. Gostaria de explicar um pouquinho? Então, você explica um pouquinho o que é? Tá dando ruído no seu som. Será que é o fone? Tirei o fone, melhorou? Ah, tá melhor sim. Obrigada. Hum. Então, Eu você quer falei o que eu seguinte, fale? o que é o think tank, né? Tá. Porque esse É, nome... Think Tank é um nome, é um termo, né, bem americano para falar de uma atividade em que a gente expressa opinião sobre um determinado tema. Então, quando as coisas eram presenciais, né, existia, ainda existem, né, não estão acontecendo, mas determinados espaços físicos onde tinha um palco e a pessoa ia lá, né, falar sobre um determinado tema. E normalmente os think tanks, eles são por área de atuação. Então, tem aqueles que são voltados à ciência política, tem aqueles que são voltados a discutir assuntos femininos, aproveitar que hoje é o Dia da Mulher, né? Então, eles são temáticos no sentido da área de atuação do think tank, né? E até a própria ideologia, talvez, né? A inspiração do TEDx, que muita gente já conhece, né? Ficou bastante famoso, é um pouco inspirado nessa coisa do think tank, em que as pessoas vão né, apresentar um determinado tema, falar sobre alguma experiência, falar sobre alguma coisa que elas fazem. Então, é opinião, mas não é opinião apenas de achismo, né? É trazer um conhecimento novo para debate. Normalmente são temas inspiradores, motivadores e inovadores também. Então, a Biomi Academy está começando suas atividades esse ano e, dentre essas atividades que a gente quer trazer, como a gente trabalha com temas muito novos, né, e inovadores, então a gente decidiu trazer esse think tank para apresentar temas relacionados com espaços inteligentes e promoção da felicidade. Então, esses primeiros think tanks são voltados à metodologia Biomi, para a gente, né, mostrar ao público um pouquinho mais do que essa metodologia que a gente trabalha para análise do espaço, né, e promoção da felicidade a partir dos ambientes físicos e ambientes digitais. Então, a gente vai estar trazendo 2 vezes por mês, para começar, think tanks, tanto em português como em inglês, que são os 2 idiomas que a gente trabalha. Então, 2 vezes por mês vai ter um think tank com um tema novo. E hoje nós temos a nossa querida Renaelma, que é também participante do time da Biomi Academy e da Biomi, e um dos temas que ela trabalha é comunicação. E hoje ela vai falar um pouquinho para vocês o que é que comunicação tem a ver com a metodologia Biomi, o que é que a comunicação tem, né? Qual é a relação da comunicação quando a gente fala de espaços, de ambientes, de promoção da felicidade, de uso inteligente dos recursos que a gente tem. Então, é isso aí, Rena. Boa noite, pessoal que está chegando, quem já está por aqui, Boa noite, Andréia, estou vendo os aqui. amigos aí que entraram, que eu vi. Vamos lá, né? A comunicação aqui é trabalhada de forma interdisciplinar e multidisciplinar, né? Isso para as pessoas compreenderem.
porque dentro de comunicação vem a educação, que é um dos itens mais fortes da Baiome. A Baiome quer dizer aquele que traz felicidade. E a proposta da Baiome é promover cidades inteligentes e felizes ao elaborar projetos e propostas para o reajuste de espaços, que são públicos ou privados, de toda ordem, abertos ou fechados, avaliação de propostas de gestão educacionais e culturais, diversas atividades. Aí vem a questão da comunicação. Então, pensar em comunicação é pensar no ser humano, e o ser humano em seus contextos. O ser humano é um espaço, né, nele mesmo, ele tem um corpo físico, ele tem mente, né, e espírito, alguns vão dizer, são 3 dimensões mínimas que o ser humano tem, e ele vivencia em vários contextos. Então, estamos num planeta, estamos num continente, estamos num país, numa cidade, né, num espaço específico, local, e nós temos o nosso espaço, a nossa casa, e a nossa casa enquanto corpo físico. E devemos cuidar de todos esses espaços para que haja de fato felicidade. E grandes mudanças acontecem de dentro para fora. Se eu quero fazer qualquer mudança no ambiente em que eu vivo, no contexto em que eu vivo, eu preciso modificar a parte interna, ou seja, o espaço interno que existe em mim. E aí entra tudo que há no ser humano, né? Falar de comunicação é falar também do ser humano como a sua totalidade. Então, o ser humano é um habitante, e enquanto habitante, quando ele nasce, ele tem diversas possibilidades e oportunidades de se desenvolver, tanto fisicamente, quanto psicologicamente, quanto psiquicamente, quanto espiritualmente, por aí vai. E, para isso, ele se comunica. Para se comunicar, ele utiliza os elementos da comunicação, né, que nós já conhecemos, que são emissor, receptor, mensagem, código, canal e referente, que são os elementos básicos da comunicação, e todo mundo que estuda comunicação vai compreender esses 6 elementos que interagem entre si e que fazem todas as constituições de mensagens e a comunicação e troca entre as pessoas. Dentro desse aspecto da comunicação, existe a aprendizagem. Nós aprendemos sempre com alguém, com alguma coisa, com um objeto, com qualquer atividade. E para nos relacionarmos, nós nos socializamos, interagimos. E a educação é a base que faz com que essa interação seja aprendida. Porque primeiro nós começamos com a mãe, né, na protoaprendizagem, que é a primeira aprendizagem que existe para o ser humano. Após a relação com a mãe, a criança começa a ficar mais atenta às outras pessoas da família, que são os irmãos, o pai, a avó, os mais próximos, que é a deuteroaprendizagem. Depois vem a questão da inter-relação, que é a aprendizagem assistemática, é quando a criança está se socializando com outras pessoas, além da família, e aí é quando ela entra na escola, onde ela aprende as bases educacionais em todos os níveis, inclusive a parte moral, que é mais importante ainda, do que todo conhecimento, né, que ela tem acesso na escola. E vem a aprendizagem sistemática, que é na escola em si. A escola prepara todo um composto de conhecimentos para que a criança saia formada e vai escolher uma profissão e aí possa contribuir socialmente com alguma área, em alguma área em que ela esteja emergida, né? Então, dentro da comunicação, existe a educação e a comunicação ela é aprendida. Para que exista a comunicação é necessário o contato. E como ela é aprendida, tudo que nós temos acesso vai nos programando o nosso sistema mental. E a partir desse sistema mental programado é que vamos dando as respostas em tudo que nós fazemos, mostrando as nossas formas de pensar, as nossas formas de ser e também reproduzindo aquilo que aprendemos. Então, se tivermos acesso a conhecimentos e aprendizagens significativas, é isso que nós vamos dar. Se não tivermos acesso a isso, daremos como resposta outras aprendizagens. Então, até te interromper um pouquinho para comentar, né? Porque você está falando da questão da comunicação e quem está acompanhando aí, né? A gente fala de análise do espaço, né? Do espaço físico, do ambiente físico e do ambiente digital. O que é que a comunicação tem, né, relação com isso? E aí, pelo que a Rena acabou de falar, né? A gente aprende né, com alguma coisa, com algum objeto, com as pessoas, com, né, o conhecimento que é adquirido na escola. Então, a gente tem o ambiente casa,
né? O ambiente casa com o espaço físico que ele, né, proporciona, o espaço digital, que hoje a gente tem esse espaço, né, virtual aqui, as pessoas que estão ali naquele ambiente, né, seja a mãe, seja o pai, sejam os irmãos, os avós, né, a comunidade, quem está ali naquele, né, primeiro espaço. Aí a gente já tem o espaço escola, ela já falou, né, de um outro espaço, escola, também para esse aprendizado. E como essa comunicação, achei interessante, né? A sua colocação da comunicação, da gente aprender com aquilo que a gente está recebendo ali naquele momento. E como esse ambiente ele é importante no desenvolver, né, do ser humano. Enquanto a gente está falando de criança, né, que tem gente que diz assim, a felicidade não tem nada a ver com o ambiente que a pessoa mora. Né? A inteligência não tem nada a ver com o ambiente que a pessoa mora. O uso inteligente dos recursos tem sim uma relação muito direta. Porque, como você falou, se a criança, se o ser humano ele não é exposto a um determinado tipo de atividade, a um determinado conhecimento, uma determinada informação, ela não vai conseguir desenvolver, né, esse lado, por mais que ele tenha até as aptidões, né? Então, é uma criança que tem uma aptidão muito forte para música. Ela já tem nela, ela vai cantar uma musiquinha, ela pode pegar uma panela, bater, fazer um sonzinho e tal, mas para ela se desenvolver realmente, né, sei lá, ser um grande pianista, ele tem que ter o piano. Ele tem que ter, ele tem que ver alguém, né, aquilo para poder incentivar e motivar. Então, isso eu acho que é bem interessante da gente observar. O que é que a gente tem, né, no nosso ambiente que pode ajudar né, até a desenvolver esses talentos e como a comunicação do que é aquilo, né, tem a ver com a nossa vida. Ai, desculpa lhe interromper. Nossa, é maravilhoso. Inclusive, assim, eu tenho estudado muito psicologia social e vou trazer muitas contribuições dessa área, porque na psicologia social se estuda a relação do ser humano com a sociedade. Até que ponto, de que forma a sociedade influencia as nossas ações. Então, assim, por mais que tenhamos inteligência, todo mundo tem, todo mundo nasce com a inteligência, pode ser abaixo da média, pode ser na média ou acima da média, a inteligência, mas todo mundo tem inteligência. Se nós não temos os estímulos adequados para nos potencializarmos e nos desenvolvermos, essa inteligência vai ficar como nasceu, ela não vai ser potencializada, porque eu posso nascer com a inteligência baixa e poder desenvolver essa inteligência, porque ela se torne média, por exemplo, né? E por aí vai. E, assim, hoje já se sabe que o ambiente, ele influencia muito mais o ser humano do que a genética e do que a questão de conhecimentos que ele tenha na escola. O ambiente vai ser o maior influenciador para a potencialização do ser humano, para o seu desenvolvimento. Inclusive para que ele não tenha doenças, para que ele tenha um sistema mental saudável, seja feliz de fato e muito mais. Né? Então, é muito importante o ambiente, sim. E dentro do ambiente nós nos comunicamos, e essa comunicação pode ser violenta, né? Muitas vezes pode não ser violenta, então hoje se defende muito a comunicação não violenta, por quê? Porque a comunicação não violenta, ela prejudica o nosso sistema mental, ou melhor, a violenta prejudica o nosso sistema mental a ponto de desestruturar o ser humano em diversos níveis e ele não consiga atingir os objetivos dele por conta dessa comunicação que ele ouviu e aprendeu durante a fase da infância e da adolescência, quando ele não tinha recursos para poder compreender isso, então ele fica apenas absorvendo e reproduzindo essa comunicação. Qual é a diferença entre a comunicação violenta e a comunicação não violenta? A violenta é uma comunicação que vai prejudicar o ser humano com críticas, com falas que vão desestruturar a identidade do ser humano, e assim ele vai sendo construído, vai se desenvolvendo fragilmente, ou seja, ele não reconhece em si o seu potencial, ele não se vê como alguém que tem todas as possibilidades e oportunidades para ele, bastando que ele alcance isso através das suas ações, buscando os meios necessários e se associando a pessoas que estejam afinadas com aquele objetivo. Então, a pessoa fica no nível de inferioridade em todos os sentidos, né? Do cognitivo à questão emocional. Então, a pessoa que fica cheia de lacunas
E essas lacunas prejudicam o potencial dessa pessoa, que na essência nós todos nascemos para ser gênios. Quem não se vê assim, ou não produz nada nesse sentido, é porque não foi potencializado de forma adequada. Então, seria a E comunicação aí a gente observa, quando a gente fala da metodologia Biome para análise dos ambientes, dos espaços, a gente trabalha 5 dimensões, que é o próprio espaço, né, físico e digital, saúde e bem-estar, comunicação, relações humanas e gestão, né, a gestão inovadora. Então, a gente está falando hoje aqui de comunicação, mas olha como a gente relaciona, né, essas dimensões, porque você fala de comunicação, mas você acabou de falar de relações humanas. Relações humanas dentro daquele ambiente que está sendo estudado, né? Então, é a comunicação. Isso a gente pode levar para o ambiente de trabalho, né? Se a gente estiver fazendo análise de um escritório, de uma empresa, né, de uma escola, como é que se dá essa comunicação dentro desse ambiente, como isso favorece ou prejudica, né, o desenvolver daquelas atividades, daquele trabalho. Exatamente. E a comunicação não violenta é uma comunicação que é positiva, que faz com que nós elogiemos o que a pessoa tem de positivo, o que ela já tem desenvolvido, é, valorizando-se, vendo o quanto ela tem de potencial ainda para se desenvolver, porque o desenvolvimento é a vida inteira, ele ocorre durante a vida inteira. A nossa identidade, ela se reformula durante a vida inteira. Pode ser que hoje eu pense de uma forma e amanhã mude a forma de pensar, porque eu tive acesso a uma informação hoje que até então não tinha tido. E essa informação nova traz novos conhecimentos que me fazem com que eu mude a forma de pensar sobre algo. E essa forma de pensar nova traz novas posturas e novas atitudes que vão mudar o meu ambiente. Então, assim, quando eu falo que comunicação é a base de tudo, é porque é a comunicação que faz com que nós estejamos em aprendizagem. E a aprendizagem que nos dá acesso a tudo. Então, quanto melhor a comunicação, tudo ao nosso redor fica melhor. Todas as dimensões do ser humano melhoram e logo todas as dimensões dos conhecimentos em geral. Então, de fato, a comunicação é a base. Por isso que ela precisa ser assertiva, precisa ser positiva, precisa ser potencializadora, né? Uma criança que cresce sendo valorizada, respeitada nas suas diferenças, vai ser um ser humano assim, né? Possivelmente. Ela teve isso, ela vai dar o que ela teve. Uhum. E aí, dentro disso, vem a questão da educação, voltando, né, para os padrões que nós aprendemos, por isso que nós temos condutas diferentes de um povo para outro povo. Então, as condutas, os costumes, as culturas, os hábitos, os significados, as crenças, as memórias de cada povo fazem com que cada pessoa tenha uma conduta diferente, uma forma de pensar diferente, uma postura diferente diante das outras. E se nós conseguíssemos compreender que essas diferenças seriam muito importantes para nós compreendermos as nossas capacidades, as nossas habilidades de conhecimento, tudo isso usando para o lado positivo, né? Porque temos sempre como aprender uns com os outros. E não assim, e pararmos de criticar as outras culturas, os outros hábitos, os outros padrões, mas sim compreender. Se nós formos ver assim, na história da humanidade, está aí a justificativa pelo, assim, que indica por que pensamos de tal forma, por que agimos de tal forma. Né? E a grande chave é aprendermos juntos com tudo isso. Então, se uma pessoa que está ao nosso redor, no nosso trabalho, por exemplo, age de tal maneira, uma maneira que é inadequada, compreender que ela aprendeu assim. E que se ela for estimulada de forma diferente no trabalho em que ela está, né, ela poderá estar agora a par de um outro conhecimento, de uma outra aprendizagem, modificar o seu comportamento. Mas para isso ela precisa compreender e se colocar à disposição para. Então, todo ser humano quer se colocar à disposição para estar sempre em contínuo aprendizado, porque é isso que fará com que ele se desenvolva cada vez mais. É outro aspecto importante da comunicação. Me lembrou aqui um exemplo, né, de você falando de cultura, né, de como as pessoas aprendem, como cada um reage, né, e trazendo para a questão do ambiente. Quando eu estava fazendo minha tese de doutorado lá na Espanha, eu estudei parques públicos. E aí, nos estudos sobre parques públicos, uma coisa que chamava bastante atenção, porque em muitos lugares da Europa não se pisa na grama,
né? Você tem uma praça, você tem uma área verde com árvores e tudo, mas pela cultura dele, as pessoas não pisam, ou não pisavam naquela época, né? Ou não sei se mudou, mas não pisavam na grama, não tinha aquela coisa de você subir na árvore, que a gente no Brasil está acostumado a isso, né? Tem um jardim, tem um parque, tem e tal, então as pessoas interagem com aquele ambiente, né? Com os elementos daquele ambiente. E como é que você ensina, né? Como é que você passa para a pessoa que as culturas são diferentes? Tem que ter a comunicação, né? Então tem que ter a comunicação do não pise na grama, né? Tem que ter a comunicação do não incomode as árvores, né? Área de preservação, aqui no condomínio que eu moro tem um bosque, mas esse bosque é fechado, embora tenha até uma passagem, mas em volta dele todo está escrito área de preservação ambiental. Não, tipo assim, não incomode. Não me lembro agora exatamente o termo que está lá, mas tá, não incomode. Né? Por quê? Porque é uma área que está preservada, né, com os animais, com o seu habitat natural, então não é para ter interferência externa. Então, isso tem que haver a comunicação, porque se você não tem essa comunicação, a pessoa vai interagir com o ambiente de acordo com o que ela aprendeu, né? O que ela traz de bagagem cultural, né? E de aprendizado de vida. Exatamente. E aí, vendo a forma a postura da outra pessoa, podemos aprender muito. E de repente desconstruirmos as nossas condutas e vermos que estamos fazendo errado. Né? Ninguém sabe tudo, portanto, tem coisas ainda que eu erro, e ao ver o outro acertando, cabe a mim mudar a postura. É uma questão de responsabilidade, autorresponsabilidade, né? Vermos aquilo que não foi feito por nós em aprendizado, né? Em educação, moral, o que for, e que agora adultos podemos mudar isso. Né? E não dizer, porque eu sou de tal cultura, porque eu sou de tal religião, de tal grupo. Aí eu não sabia isso, mas agora já sabe. E agora, o que você vai fazer perante isso? Né? Um convite à mudança. Então, dentro da questão da comunicação e da aprendizagem, existe inteligência emocional. Então, quanto mais inteligência emocional nós temos, melhor teremos a comunicação, né? Seremos melhores enquanto comunicadores, porque além de nos preocuparmos conosco, estaremos também nos preocupando com os outros e sabendo lidar com as nossas emoções para termos uma comunicação mais adequada, que seja potencializadora e não que prejudique a mim nem a outras pessoas, por exemplo. Né? A inteligência emocional é muito importante enquanto comunicador, enquanto cada um, né, poder se melhorar na forma de se comunicar. Bom, e o que mais? Vamos lá. Aí entra também a questão da consciência, da qual você fala tanto, né? Porque comunicação potencializada é ter consciência, cada um ter consciência do seu papel individual, e o papel individual enquanto cuidador do seu próprio corpo e espaço, cuidador da sua família, da sua casa, né? Do ambiente em que vive no trabalho, do ambiente que vive na cidade em que vive, no país, etc. Então, entra a questão até da quarentena agora, porque cada passo nosso prejudica, né? Quer dizer, amplia mais ainda o problema ou pode minimizar. Então, o que é que eu estou fazendo dentro desse contexto da quarentena para que eu possa minimizar o problema, né? E não prejudicar mais ainda, né? E aí isso é questão de consciência. Sem consciência, também não seremos bons comunicadores. Quanto mais consciência, melhores comunicadores. E quanto mais nos comunicamos bem, melhor tudo ao nosso redor. Cada ação nossa, cada pensamento, cada atitude, cada postura, cada ensinamento que nós damos, né? Até ajudamos no ambiente em que vivemos a construir um clima mais leve, mais feliz, né? Mais potencializador, por exemplo. E a comunicação, quando a gente estava nas discussões sobre a metodologia Bayomi, né, em toda a formulação da metodologia Bayomi, a gente discutiu o que é que vinha primeiro, né? Se era a educação, né? Porque a educação ela é muito forte, né? Como a Rena falou no começo, para a gente, e por isso que a Bayomi Academy está aqui, né? Foi criada para ajudar no sentido de trazer esse novo conhecimento, e que não é só educação, porque aí a gente percebeu que antes da gente educar ou ser educado, a gente se comunica, né? A gente aprende a se comunicar, e a comunicação que não é só verbal,
né? É a comunicação pelo olhar, é a comunicação por gestos, né? A comunicação pela expressão que você faz, né? Sua comunicação pelo, né? Corporal, né? Da maneira como você está se colocando ali, a comunicação escrita, mas a gente se comunica para, a partir daí, então, você tentar, né? Já chegar na questão da educação. Então, a comunicação para a gente ela é muito importante e ela tem muita relação com o ambiente, né? Com o uso inteligente que a gente faz do ambiente, com o uso dos recursos, né? Que a gente tem para potencializar, né? O melhor uso do espaço que a gente está trabalhando, né? E também para ajudar na promoção da felicidade. Tem um exemplo bem interessante que aconteceu com a gente numa avaliação, foi aí em Salvador, numa universidade. Eu gosto sempre de citar porque na análise que a gente fez com as pessoas que usavam aquele espaço, uma das reivindicações delas era um espaço de convivência para professores, funcionários, né, os servidores daquele espaço. E na apresentação dos resultados, a coordenadora se surpreendeu que ela disse, nós temos um espaço de convivência novo, acabamos de fazer, tinha pouco tempo, né? E muito bem montado, muito bem estruturado e tal. Só que essa era a reivindicação das pessoas. O que é que faltou aqui? Foi exatamente a comunicação. Ou a comunicação né, da pré-criação do espaço de convivência, porque quando a gente fala dos espaços, dos ambientes, a gente tem que saber quem vai usar, qual é o objetivo e como a gente faz para que aquele espaço realmente tenha a finalidade alcançada. Então, se você, né, você idealiza, né, até na sua casa, eu quero fazer um canto de, sei lá, uma sala, um espaço gourmet, uma sala de jantar de tal modo, mas você não dialoga com as pessoas que estão ali para saber qual a melhor maneira de fazer, ou se aquilo atende, né, às necessidades de quem vai usar, você pode estar investindo, né, numa coisa que não vai ser utilizada. Nesse exemplo dessa universidade, eles fizeram um investimento enorme naquele espaço, mas faltou a comunicação, até de dizer, olha, esse espaço existe, esse espaço está aqui, né? Ou a comunicação prévia de saber, gente, olha, nós vamos fazer, né? É desse jeito que vocês querem? Se for nesse local aqui, né, está adequado? Então, a comunicação, ela é muito importante, né, em todos esses sentidos. E aí a gente explica por que que a gente fala de comunicação quando a gente está falando de espaço físico, de espaço digital, de ambientes, né? Exatamente. Eu fico aqui te atrapalhando, Rena. Não, de forma alguma. Está contextualizando, né, o conteúdo, inclusive puxando para a Bayomi, porque você é a dominadora da metodologia Bayomi, né? Não, você tem que fazer isso. Então, assim, aí eu trago, né, dentro do Smart Cities, né, o evento do ano passado, eu trouxe, vou trazer novamente, a perspectiva integral do ser humano, né? Convidar as pessoas a se olharem não só como corpo físico, mas como um corpo que é no mínimo trino, né? Então, nós temos a dimensão física, a dimensão psíquica e a dimensão espiritual, que é a conexão nossa com tudo que existe. E aí alguém vai dizer conexão com Deus, conexão com uma filosofia de vida, não importa, cada um vai ter a sua forma de se conectar com todo o qual faz parte. Porque nós somos parte do ecossistema, né? Precisamos compreender isso, né? Só que o ser humano faz parte do ecossistema e ele mesmo modifica tudo que existe. Os animais, por exemplo, eles não modificam, eles se adaptam ao que existe, né? E para sobreviver se adaptam mais ainda, mas eles só fazem isso. Nós modificamos, transformamos. Então, a nossa responsabilidade é muito grande com relação a tudo que existe no nosso ambiente e como estamos aproveitando esse ambiente, né? Esses espaços todos que estamos construindo e como devemos potencializar isso. Então, assim, aí vem a questão do crescer e contribuir. Na sociedade, nós crescemos e contribuímos, né? Quando isso deve ser em equilíbrio para que haja felicidade. Então, eu preciso crescer, mas antes de crescer, eu preciso contribuir. Porque é nessa troca que eu vou me desenvolvendo e tendo prosperidade. E aí, quando nós chegamos na prosperidade, estamos na plenitude, que é quando damos valor a nós mesmos e ao outro.
quem só dá valor a si mesmo está na fase de autofagia, do autofagismo. Quem não se preocupa consigo, mas se preocupa apenas com o outro, só faz doar-se, estaria na fase do hospedeiro. E quem só ama a si mesmo estaria na fase do parasita. E a nossa busca, né, enquanto ser humano que está em desenvolvimento em todas as instâncias, é buscar aproximar-se da plenitude cada vez mais, tornando-se próspero, porque sabe o valor de si mesmo e o valor do outro. E cada conquista nossa vai favorecer aos outros. E tudo isso é feito através da comunicação. É através da comunicação que eu construo e que eu destruo, que eu contribuo, que eu cresço, né? Ou não. Então, é muito importante nós nos autorresponsabilizarmos sobre o tipo de comunicação que temos construído. E aí, voltando para a Baiome, pensando nisso com relação aos espaços em que convivemos. Inclusive, falando de espaço, falando de si mesmo, o que é que eu tenho dito para mim, né? O que é que você diz para você mesma? O que é que cada um diz para si mesmo que faz favorecer esse crescimento e esse contribuir contínuo que deve ser a nossa ação. O crescer e contribuir. Só contribuir seria escravidão, né? Só crescer seria loucura. Então, nós estamos juntos porque estamos em processo de aprendizagem, só aprendemos juntos. Para aprendermos, temos que nos comunicar, e isso dentro de espaços. E a felicidade está aí, dentro da gente, e ela vai ser acessada quanto mais soubermos ter equilíbrio em nossas ações, no nosso dia a dia. E aí eu acho que você traz uma coisa que a gente fala sempre, né? Que quando a gente fala de promoção da felicidade, né? Fala em ser feliz, é preciso, além da sua felicidade individual, que é você se conhecer, você, né, se buscar, você tá, como você falou, né, tá crescendo, tá evoluindo, tá contribuindo, mas é se trabalhar por uma felicidade coletiva, que é esse o olhar para o outro, né, e eu construir junto e sempre, né, nos espaços, nos ambientes que você está, né? E eu devo, né, trabalhar com o meu ambiente, né, doméstico, de casa, da minha comunidade, né? Se eu moro num condomínio, se eu moro num bairro, eu tenho vizinhos, né? Eu tenho essa conexão. Se é no ambiente de escola que eu vou, no meu ambiente de trabalho, se é na minha comunidade da igreja, todos os grupos sociais que a gente trabalha, que a gente consiga, né, em cada espaço desse, crescer, né, que a gente consiga buscar o nosso objetivo ali dentro, para a gente estar trabalhando, né, as nossas inteligências e as nossas potencialidades, mas também que a gente possa ajudar os demais a se encontrar, a crescer, e tudo isso se dá através da comunicação, como a Rena colocou muito bem. Né? Então, o que a gente, né, o nosso ditado, né, que é bem importante, que nós não somos completamente felizes sozinhos. Nós somos plenamente felizes no coletivo. Então, isso eu acho que é um recado, né, bem importante para a gente deixar. E tudo isso acontece com a comunicação. Eita, o tempo passa rápido, Rena. Já vamos lá. Você quer dar suas palavrinhas finais, fazer o fechamento dessa fala da comunicação? Sim, só para, assim, finalizando, convidando as pessoas à construção de uma nova mentalidade, observando a si mesmo o que tem feito, né, em suas ações, em atitudes e pensamentos, etc., enquanto indivíduo, em prol do bem comum, né, em prol do bem individual e em prol do bem coletivo como um todo. O comum desde a família e o coletivo como um todo, a sociedade em geral, né? Hoje, com a quarentena, nós vimos que a internet nos permite estar acessando todos os lugares, como eu estou agora com você, né? Você está em outro país e estamos aqui conversando sobre esse tema tão importante. Então, uma nova mentalidade ela é construída dia a dia. Cada vez que eu modifico algo em mim para melhor, né? Sobretudo, que é a nossa intenção, estamos ajudando a essa nova mentalidade de um novo tipo de ser humano, um ser humano cada vez mais conectado consigo mesmo e com tudo que está ao seu redor. Pois é, muito obrigada. Então, a gente hoje falou, né, sobre a comunicação na dimensão, na metodologia Baiome, né, a dimensão comunicação na metodologia Baiome. E como eu falei um pouquinho antes, é uma das dimensões que a gente trabalha na análise do espaço.
E como, né, toda essa conversa aí com a Rena aqui é muito inspiradora, né? A gente pôde perceber, né, os diferentes ambientes e a comunicação, né, nesses diferentes ambientes, desde a gente no nosso corpo com a gente mesmo, né, conversando com a gente mesmo, e a gente, né, se comunicando nos diferentes ambientes, fazendo uso disso. O tempo é muito rápido, é muito curtinho, muito rápido para a gente, né, falar tudo que envolve, né, essa dimensão e a relação dela com as outras, como a gente falou, né, do relacionamento humano, com a questão do próprio espaço, a gente comentou um pouquinho também, com a gestão, né, ela vai estar relacionada também com a gestão e, né, certamente com saúde física, saúde mental, né, tudo vai estar relacionado. Então, se tiver curiosidade de conhecer um pouco mais sobre a dimensão Abayomi, acompanha aqui os nossos think tanks, a gente vai estar divulgando, né, sempre aqui pelo Instagram, e a gente vai se adaptando aí ao público, já que a gente está começando esse tipo de conteúdo. A gente fez uns pelo Zoom, e aí o pessoal pediu para ser, né, aberto. Esse think tank, agora no mês de março, ele vai estar disponibilizado e aberto para o público de modo geral, mas quem quiser também ter acesso a um conteúdo mais exclusivo, os membros da Abayomi Academy, né, vão ter acesso a blog, né, com esses profissionais maravilhosos, a revista, né, a conteúdo, né, muito interessante, e o aprofundamento de tudo isso, também com os nossos cursos que já vão começar, talvez no final desse mês, para o começo de abril. Então, fica o convite aí para que vocês venham conhecer um pouquinho mais da metodologia Abayomi, do estudo para espaços inteligentes e felizes. Rena, muito obrigada. A gente continua aí desenvolvendo nossas atividades. Super beijo para você. Feliz Dia das Mulheres para todas essas mulheres que nos acompanham. Tá bom? Beijo grande. Com Deus.